Às vezes será um desespero. Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022 e nós estamos começando o estudo do livro de 2 Coríntios. Nós terminamos ontem 1 Coríntios, estamos começando 2 Coríntios. Você já sabe bem, nós sempre avisamos, deixamos aqui um breve estudo da Bíblia todos os dias, um breve estudo. Como que isso está planejado? Você lê um capítulo da Bíblia por dia. Nós deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo, assim como no canal da Igreja Lagoinha Castelo, no Spotify, um breve estudo, para que você possa ter mais informação desse capítulo que você leu. Então é importante que você leia o capítulo, ouça os áudios, para que você possa entender melhor o capítulo e possa aprofundar e ter mais informação sobre o texto bíblico. É por isso que fazemos isso aqui. Curta, ative as notificações, compartilhe esse áudio com múltiplas pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que elas serão edificadas e abençoadas. Lembre-se também, nós temos sempre instruído aqui, você compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a fazer uma leitura mais disciplinada do texto bíblico, vai te ajudar a crescer no conhecimento da palavra. Ela divide a leitura da Bíblia em extratos, um texto do Velho Testamento, um do Novo, um de Salmos e de Provérbios, todos os dias. Se você fizer a leitura todos os dias de maneira disciplinada, ao final de 365 dias, você terá lido a Bíblia toda. E lembre-se, nós temos estudos na igreja, estudos bíblicos às segundas-feiras, às 15 horas, Sermão do Monte, às 20 horas, Panorama Bíblico, quartas-feiras, às 19 horas, Sermão do Monte, quinta-feira, 14 horas e 20 horas, Estudo do Livro de Atos, e aos domingos nós temos às 8h30 a Escola Bíblica com 1 Pedro e às 17 horas, Escola Bíblica também com Mateus. Começamos nessa semana, aliás, às vezes será um desespero. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, o capítulo 1, os versículos 8 a 11, que Paulo diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por muitos. Às vezes será um desespero ao ponto de desesperar da própria vida. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 8. Paulo vai pintar aqui um quadro muito ruim no primeiro capítulo de 2 Coríntios. Vai mostrar um cenário de tribulação, vai mostrar um cenário de quem passa a servir a Deus na trajetória de um missionário e que começa a sofrer e sofrer muito. E vai traçar um quadro que não parece nada atrativo. Vai traçar um quadro que parece, pelo contrário, muito angustiante. E é, de fato, muito angustiante. Ele vai dizer que é ao ponto de desesperarmos da própria vida. O desespero é da própria existência. É alguém que passa pela narrativa do apóstolo, alguém que começa a crer que vai morrer. Essa crença está tão fundamentada que vai dizer no versículo 9, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Ou seja, eu tenho ciência de que eu já estou sentenciado à morte. Essa é a frase e a fala do apóstolo Paulo. E eu tirei 3 breves lições aqui sobre essa história aqui de Paulo, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições básicas, né? Primeiro, ele tinha noção que os múltiplos sofrimentos que vivia, de alguma maneira, seriam consolação para os coríntios. Então, ele tinha essa noção, que de alguma forma, aquilo que ele estava vivendo seria consolação. Ele diz no versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então ele sabia que de alguma forma as tribulações que ele sofria seriam de alguma forma utilizados por Deus para consolar os coríntios. Que essas tribulações e essas perseguições, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo tribulado, é que
mesmo diante disso tudo, ele foi até os coríntios, pregou a palavra, pregou o evangelho. Então, essas tribulações todas serviam para a consolação dos outros. Ele tinha noção de que ele não era o primeiro a sofrer. Pelo contrário, Cristo havia sofrido, e a razão dele estar salvo era exatamente pelo sofrimento de Cristo. Ele diz no versículo 5, como eu já acabei de ler, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, Paulo tinha plena consciência de que só estava salvo porque Cristo sofreu no lugar dele, no meu lugar, no seu lugar. E mesmo consciente disso, ele tinha, mesmo com essa clareza de consciência, ele sabia que muitas vezes ia ser desesperador. Isso não significava que não haveria desespero, como ele diz no versículo 8, ao ponto de desesperarmos da própria vida. O capítulo o primeiro capítulo de 2 Coríntios é relevante em muitos aspectos para a gente. Nós geralmente não somos apresentados a uma teologia do sofrimento. Por mais que isso seja doloroso, isso deveria ser mais comum em nosso meio, porque nós precisamos entender que a chamada do Evangelho não exclui os sofrimentos, e muitas vezes será a causa dos sofrimentos. Estudar a realidade de uma teologia do sofrimento nos ajudaria a conhecê-la e conseguir construir algum sentido nela. Entender que o sofrimento faz parte da vida e que muitas vezes seguir a Cristo vai intensificar esse sofrimento. Essa visão que Paulo traz em 2 Coríntios, no capítulo 1, deveria nos despertar sobre a importância de estudarmos um pouco mais a teologia do sofrimento. Nós temos uma visão, um aprendizado também que me vem à mente, é que nós temos uma visão fantasiada de irmãos como Paulo. Quando nós vemos as cartas do irmão e que ele expressa estar contente em toda e qualquer situação, nós temos uma visão meio fantasiada. É quase que Paulo fosse um semi de Jesus, que tinha condição de entregar todas as coisas e que viveu de uma maneira tão importante para Deus, entregando todas as coisas como se isso fosse obra da sua própria força, obra da sua própria mão. E Paulo tinha uma consciência clara de que isso não tinha uma vinculação com ele, mas com o sangue de Cristo e com a força que Deus dava para ele. Quando o apóstolo expressa em Filipenses que ele sabe estar contente em toda e qualquer situação, ele faz questão de mencionar que isso é gerado por Deus em sua vida. E isso não exclui os momentos de profunda angústia que ele sofreu. Mais do que isso, eu também reflito que uma teologia da prosperidade pode provocar muitos danos à nossa compreensão do serviço cristão. Uma teologia da prosperidade, a teologia comum de coaches cristãos hoje em dia, diversos pastores, podem danificar a nossa noção do que significa servir a Cristo e do que significa estar debaixo do Evangelho. E esse é um risco que nós corremos porque nós não somos expostos ao evangelho verdadeiro, genuíno, e nem expostos a uma teologia do sofrimento. E, por último, a igreja exerce um papel central, ou deveria, nesse cenário. O apóstolo vai dizer no versículo 11, versículo 10, melhor dizendo, diz: ao qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrarmos. É o 11 mesmo. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito pelos benefícios que nos foi concedido por meio de muitos. O papel da igreja é central na vivência do sofrimento. São os irmãos em Cristo que ajudam outros irmãos a passar por momentos de angústia. Sejam esses momentos de angústia porque o indivíduo está vivendo pelo Evangelho, ou sejam outros momentos de angústia da vida que todos nós experimentamos. Quando eu preparo estudos como esse de 2 Coríntios, eu fico temeroso só de pensar, e de verdade fico temeroso em pensar o peso de ser cristão. Esse é um dos casos de reflexão que estudos como este aqui nos levam a ter. Por isso é tão importante estudar, por isso é tão importante olhar e compreender. Por isso, 2 Coríntios, capítulo 1, nos leva a uma compreensão de um apóstolo humanizado, que reconhece a sua fragilidade, que reconhece que não pode nada e que reconhece que muitas vezes esteve em desespero e apesar
plena racionalidade de que esse desespero é para consolar aos irmãos, isso não o livrou muitas vezes do desespero. Ainda assim, Paulo tinha um senso de missão muito forte que foi plantado pelo próprio Espírito no coração dele. E esse senso de missão e de compromisso com Cristo tem que ser plantado por Deus em nosso coração para que nós possamos conseguir experimentar e vivenciar todo tipo de sofrimento que nós estamos sujeitos nessa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós.